Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá em todo lugar mesmo. Matéria. O que é matéria? Nossa fonte para essa exploração é um material aqui, o módulo 4P1, e o objetivo é simples: entender o que esse material diz sobre o que é matéria de verdade. Para começar, pensa só na quantidade de coisa que existe por aí. Tem coisa que a gente pega, né? Um copo, um brinquedo, uma árvore, o chão, comida. Mas tem outras coisas que a gente percebe diferente. A lua, por exemplo. As estrelas, as nuvens, a gente vê, mas assim, não dá pra tocar daqui. E tem mais, né? Coisas que a gente quase não vê ou nem vê mesmo, mas sente. O vento na pele, ou o cheiro de flor, sabe? O texto até fala de bactérias, micro-organismos, coisas que a gente nem pensa no dia a dia. É, é muita coisa diferente. Ok, vamos tentar organizar isso. É fascinante como o material já começa jogando essa variedade toda na mesa, né? Desde o copo aí que se falou, super concreto, palpável, até, sei lá, estrelas a milhões de anos-luz, e aí passa pelo invisível tipo ar, que a gente nem nota, mas está aqui, e desce até o mundo micro, dos micro-organismos. O ponto principal que eles querem mostrar, eu acho, é que, apesar de serem tão diferentes para a gente na nossa percepção, existe algo que une tudo isso. Todos esses exemplos, segundo o material, são matéria. Essa ideia de que o conceito vale para o gigante, para o minúsculo, para o visível e para o invisível, é bem poderosa, né? Exatamente. E essa diversidade toda leva a gente direto para a pergunta central, que o próprio material parece querer responder. Se tanta coisa diferente assim é matéria, o que elas têm em comum? Qual é a regra? O que, no fim das contas, é matéria, olhando por essa fonte? Aí a gente chega no ponto-chave, né? A fonte apresenta a definição científica, aquela clássica. A ideia central ali é que matéria é tudo. Tudo mesmo, que tem duas coisas ao mesmo tempo. Precisa ter massa Massa. e ocupar lugar no espaço, que tecnicamente a gente chama de ter volume. Então a formulinha básica que sai dali é matéria igual a massa plus volume. Tem que ter os dois. E para não ficar só na teoria, o material dá exemplos, né? Para a gente visualizar, falar das estrelas, dos planetas, lá longe, mas também dos seres vivos. Nós, os animais, as plantas, até aqueles micro-organismos, a água, o ar que a gente respira, materiais como madeira, ferro. O argumento é que tudo isso aí, por mais diferente que pareça, segue a regra. Tem uma certa massa e ocupa um certo volume. Tá, essa definição parece clara. Massa, mais volume. Mas vamos quebrar ela um pouquinho, como o material sugere? Começando pela massa. Quando o texto diz tem massa, o que significa isso exatamente? Massa é o quê? A explicação que está lá é que massa é basicamente a quantidade de matéria que tem um corpo, um objeto. É uma medida de quanto daquilo existe ali, sabe? Para ter uma ideia mais concreta, pensa numa bola de boliche e numa bola de praia, do mesmo tamanho. A de boliche é pesada, né? Difícil de levantar. A gente diz que ela tem muito mais massa. Ou seja, tem mais coisa ali dentro, mais matéria naquele espaço. A de praia é quase só ar. Essa noção de quantidade é o que define massa ali no texto. E como é que a gente mede isso na prática? Como sabe a massa de alguma coisa? O material indica o jeito padrão, usar uma balança. A balança. Se coloca o objeto lá e o número que aparece. Pronto, essa é a medida da massa. A balança é a ferramenta que transforma essa ideia de quantidade de matéria em um número, algo que a gente pode medir. Entendi. Massa é essa quantidade medida na balança. Ok. Agora, a segunda parte. Ocupar lugar no espaço. Ter volume. Como é que a fonte explica o volume? Parece óbvio, mas qual a visão deles? A visão que eles trazem é que volume é a medida do espaço mesmo, o espaço tridimensional que aquilo ocupa. Se algo é feito de matéria, essa matéria tem que estar em algum lugar, né? E o tamanho desse lugar que ela preenche, isso é o volume. Qualquer coisa material ocupa um espacinho no universo. O volume mede quanto espaço é esse. E claro, como para massa, vem a pergunta:
Como medir? O texto fala que tem várias formas, depende do que você está medindo. Mas ele dá um exemplo bem do dia a dia. A seringa, para medir o volume de um remédio líquido. Ah, sim, aquelas marquinhas. Exato. Aqueles risquinhos, geralmente em mililitros, ml, eles indicam certinho o volume, o espaço que o líquido está ocupando ali dentro. Isso mostra que a definição massa plus volume só funciona na prática se a gente puder medir essas coisas. A seringa é tipo uma régua de volume para líquidos, assim como a balança é para massa. Faz todo sentido. Então, fechou o pacote. Quantidade de matéria, massa, medida na balança, e o espaço que ela ocupa, volume, medido com algo tipo a seringa. Se a gente juntar isso e voltar lá para o começo, por exemplo, o ar. A gente não vê, mas ele entra nessa definição. Pelo que o material apresenta, sim, entra direitinho. O ar, por mais leve que seja, tem massa. Tem até experimentos que mostram isso, sabe? Pesar um recipiente vazio e depois cheio de ar. O cheio pesa um pouquinho mais. É verdade. E ele ocupa espaço, claro. Tem volume. É só encher um balão, o balão estica, por quê? Porque o ar está lá dentro, ocupando aquele espaço. Se não ocupasse, o balão nem inflava. Exato. Então, tem massa, tem volume, pronto. O ar é matéria, sim, segundo essa definição. E isso mostra como essa definição, que parece até simples, é bem... Abrangente. Com certeza. Ela dá um critério, né? Um critério universal, baseado no que lemos aqui, para classificar praticamente tudo que forma o mundo físico que a gente conhece. Desde, sei lá, as partículas minúsculas que formam os átomos, até as galáxias gigantescas. Se tem massa e ocupa o volume, não importa com pequeno ou com grande, nessa visão aqui, é matéria. Ajuda a gente a organizar o pensamento sobre a natureza das coisas, né? Achar um ponto comum em tanta coisa diferente. Então, resumindo o que a gente tirou de mais importante dessa nossa análise do módulo 4P1. A chave para entender matéria, segundo essa fonte, está nessas duas coisas juntas. Ter massa... Que é a quantidade de coisa ali medida na balança. E ter volume, que é o espaço que essa coisa ocupa, que a gente pode medir com a seringa, por exemplo. E a gente viu que isso vale para um monte de coisa. Pedra, água, o ar que a gente nem vê. Estrelas, micro-organismos. Uma variedade enorme. Exatamente. E entender isso, esses conceitos básicos que o material traz, não é só decorar a definição, né? É, na verdade, a base para a gente conseguir olhar para o mundo de um jeito mais organizado. Permite ligar essa ideia científica com o que a gente vive todo dia. Sentir o vento, ver a nuvem, pegar um objeto. Perceber que tem um princípio físico ali por trás. Isso, que tudo isso é feito de matéria. É o primeiro passo para entender química, física, até biologia, né? Porque tudo que é vivo é matéria. Reconhecer o que é matéria é fundamental para entender como o universo funciona. Sem dúvida. Bom, com isso a gente cobriu os pontos principais que a fonte levanta sobre o que é a matéria. Mas, para a gente não terminar só com a resposta pronta, fica uma provocação para continuar pensando. O material definiu bem o que é matéria. Tem massa, ocupa espaço, tá. Mas isso faz a gente pensar no contrário. O que, então, não seria matéria? Será que existe algo no universo que não tenha massa? Ou que não ocupe espaço físico, mas que, mesmo assim, exista, interaja com a gente? Pensa na luz, por exemplo, no calor. Ou até em coisas como ideias, emoções. Onde isso se encaixa? São coisas para a gente refletir, né? Sobre os limites dessa definição e o que mais compõe a nossa realidade. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia nessa nossa análise. Até a próxima.